Caminhando com o Senhor, 28 de setembro de 2021. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Eu bem sei que nós já falamos neste mesmo versículo na devocional de ontem, mas o fato é que o conteúdo dele ainda não se esgotou. Veja bem, nós estamos aqui diante de um cenário caótico, de completa apostasia de idolatria, no qual, para ser sincero, eu esperava até que caísse uma bomba do céu. Há um jeito de falar para mostrar a rejeição de Deus para aqueles que o rejeitaram, castigando eles, talvez com a invasão de algum exército inimigo. Só que não. Em vez disso, Deus abençoa Israel enviando um bom profeta no meio deles. Podia até não parecer que fosse uma coisa boa naquele momento, uma bênção, porque ia ter uma grande estiagem. Mas era assim, era uma oportunidade de mudança em vez de destruição. Nunca antes tinha havido em Israel um rei que tenha sido tão ousado em práticas abomináveis como se mostrou Acabe. E também nunca houve antes um profeta tão ousado como se mostrou Elias. Aliás, ele foi o único personagem do Antigo Testamento que desfrutou da mesma honra concedida a Enoque, não passando pela morte, mas sendo levado deste mundo de maneira sobrenatural. E somente ele contemplou a mesma dádiva que foi dada a Moisés, de poder assistir ao nosso Senhor e Salvador na sua transfiguração. Malaquias predisse que haveria um retorno do Elias, antes da chegada do Senhor. Lá em Malaquias 4:5 ele diz: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas não pense aqui que ele esteja falando de reencarnação, e sim que surgiria um outro profeta semelhante a Elias para expor a falsidade religiosa do povo e preparar seus corações para a chegada do Messias prometido. E Jesus mesmo fez questão de confirmar que seria desta forma. Lá em Mateus capítulo 11, verso 13 a 15, ele diz: Porque todos os profetas e a lei foram até João. E se o quereis conhecer, ele é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Muitos profetas profetizaram e escreveram. Elias apenas profetizou e agiu. Ele nunca escreveu coisa alguma. No entanto, os seus atos brilharam de forma impressionante que os escritos do Antigo Testamento. E apesar de todo esse destaque, não existe nenhuma evidência de que ele tenha recebido uma revelação assim sobrenatural para fazer o que ele fez. Não tem registro na Bíblia de que ele tenha recebido uma visita de um anjo, ou que ele teve uma visão, ou que ele teve um sonho, que ele entrou em êxtase, ou que ele tenha ouvido a voz de Deus. A única fonte de inspiração revelada para nós aqui foi o conhecimento que ele tinha das profecias de Deus e a fé que ele depositava na palavra de Deus. Como bem nos lembrou Tiago, o Elias era um homem comum, como nós, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele orou. E ele orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele não era profeta quando ele tomou a iniciativa de ir confrontar o rei Acabe. Mas eu tenho certeza, não tenho dúvida alguma, de que foi Deus que tocou no seu coração para ele agir dessa forma. E diante da sua obediência, o Senhor o capacitou para fazer muito mais do que ele pensava inicialmente. Aliás, nós percebemos a intencionalidade divina de usá-lo já pelo nome dele, pois Elias significa o Senhor é meu Deus. De maneira que todas as vezes que o rei Acabe, que a Jezabel ou que qualquer israelita idólatra tivesse que mencionar o nome desse profeta, ele era obrigado, quisesse ou não, ele era obrigado a dizer: o Senhor é meu Deus. Elias não teve medo diante do rei, mesmo tendo que ir perante ele sem ser anunciado, sem ser convidado, porque ele sabia que diante dele estava aquele cuja glória, majestade e poder era infinitamente maior do que o poder de Acabe. Então ele foi e disse ao rei:
Já que o Senhor acredita que Baal é quem governa o orvalho e a chuva sobre a terra, eu venho aqui para dizer que nem orvalho nem chuva eu vou deixar cair em nome do Senhor, para que você e toda a nação possam ver quem é o Deus verdadeiro, se é Baal ou se é o Senhor. Olha, irmãos, existem muitos chamados especiais para falar em nome do Senhor e para fazer grandes coisas em nome do Senhor. No entanto, para todos nós é dado o direito e a autoridade e a capacidade de compartilhar e defender a nossa fé. Qualquer que seja o lugar, o ambiente, qualquer que seja a hora. Basta a gente crer e conhecer um pouquinho da palavra, porque é com a palavra que a gente vai abrir portas, vai abrir corações para as pessoas conhecerem a verdade. E para todo aquele que tiver disposição de falar a verdade de Deus, aqueles que estão com o coração aprisionados na mentira, existe a promessa de que vai receber a capacitação e a intrepidez necessária. Mateus capítulo 10, verso 19 a 20 diz isso. Quando vocês forem levados para ser julgados ou tiver que responder a razão da vossa fé, não fiquem preocupados com aquilo que vocês deverão dizer ou com o que vocês vão falar. Quando chegar o momento, Deus vai colocar as palavras nos seus lábios, vai mostrar o que vocês têm que falar. Porque as palavras que vocês disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito de Deus, para que Ele possa falar por meio de vocês. Eis-me aqui, Senhor, disposto a te servir, desejoso de compartilhar a minha fé, embora eu reconheça que sou muito tímido e tenho muito receio tantas vezes. Mas agora eu te peço, por mim e por aqueles que me ouvem, que o Senhor nos conceda a oportunidade e a coragem necessária para levarmos a Tua palavra até aqueles que precisam conhecê-la. E que isso faça diferença na vida daqueles que ouvirem o nosso testemunho. É o que nós pedimos hoje ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.